Imagine investir em uma ação que ao longo dos últimos 40 anos ela só perdeu valor. É um projeto administrado pela mesma empresa, mesmas pessoas, desde a sua criação. E mesmo pegando dinheiro dos investidores e não devolvendo, a empresa ainda assim não consegue se sustentar. Precisa sempre de uma ajudinha externa. E não houve nenhuma mudança na operação dessa empresa, porque aparentemente os sócios dela não ligam muito para ela estar falindo. E para finalizar, olha o gráfico da quantidade de ações emitidas por essa empresa ao longo dos últimos 20 anos, o que gerou uma inflação absurda. Você sabe de qual empresa eu estou falando? Para mim, está muito óbvio. Essa empresa se chama Governo Federal Brasileiro, que desde o início do Plano Real, a moeda só se desvalorizou. Muito disso é culpa da má gestão do dinheiro público. E com as vantagens particulares que cada político tem, o incentivo para fazer o bem coletivo é menor, o que tem muito a ver com a teoria dos jogos, onde uma pessoa pode ser cooperativa e ganhar duas moedas, assim como a outra. Se ambas cooperam entre si, cada uma ganha duas. Ou então, a pessoa pode ser egoísta e tomar para si 3 moedas. Ou seja, enquanto em um cenário as duas pessoas se ajudam e cada uma ganha 2, no segundo cenário, uma pessoa ajuda, a outra é egoísta, não ajuda. Essa que não ajudou recebe 3 moedas e a que ajudou recebe 0. E analisando de forma geral, enquanto no primeiro caso foram recebidas 4 moedas, no segundo apenas 3. Ou seja, uma foi destruída, desperdiçada, não foi gerada. Muito por conta da desonestidade. E é isso que acontece na vida real. Enquanto você pode ganhar 2 moedinhas com todo mundo, se ajudando, bem tranquilo, tem gente que prefere ganhar 3 e não dá nada pra ninguém. Só ela ganha 3. Esse fato de as pessoas não colaborarem entre si gera inúmeros desperdícios. Por exemplo, nas casas. Por que você acha que uma pessoa põe cerca elétrica, câmera de vigilância, contrata segurança, ou até mesmo o zelador de condomínio, tudo? É para evitar que outras pessoas invadam aquele lugar. Ou seja, a própria desconfiança gera aquele gasto todo. Mas é claro, em países mais pacíficos, onde as pessoas não precisam gastar dinheiro com essas coisas, são infinitamente melhores que o Brasil. Porque essa desconfiança, essa falta de cooperatividade, gera muito desperdício. E sobre o gráfico que eu mostrei antes, aquela é a base monetária brasileira, M3, que dá para ver quanto de dinheiro foi injetado na economia. E como dinheiro é diferente de valor, ao criar dinheiro, você dilui o valor da moeda. Ou seja, cada pedacinho de R$1 começa a valer menos, começa a comprar menos coisas. Aí, a carne que antes custava 40, agora vai ser 60. E esse efeito é bem visível na Venezuela. O Brasil está só no começo ainda. Mas no final do vídeo eu desenvolvo melhor esse raciocínio. Só para não perder esse pensamento de agora, eu tô te mostrando como a tendência desse gráfico é só piorar. Ele parece uma rampa, subindo cada vez mais. Não dá para achar que as coisas agora serão diferentes. E o que eu vou falar agora vai parecer loucura, mas conforme eu fui estudando mais história, eu percebi que a escravidão nunca deixou de existir. Porque, pensa, se antes um escravo que trabalhasse bem tinha direito a uma alimentação e moradia, hoje, para a classe pobre, não mudou muito. As pessoas que recebem um salário mínimo, elas só compram um básico. Elas só se alimentam com metade do dinheiro e a outra metade vai para pagar aluguel. Acabou. A pessoa não tem outra escolha. Isso é falta de liberdade. E, além dessa escravidão, teve outra coisa que não acabou até hoje, que é a colonização. Apesar de terem países que são abertamente colonizados, como a França coloniza a Guiana Francesa, o pior são aqueles que sofrem a dominação velada, porque ela é mais difícil de expor, logo é mais difícil de combater. E eu acredito que esse seja o caso do Brasil. A China já domina parte da nossa economia. Quando alguma estatal nossa é privatizada, adivinha quem compra? Os chineses. E tudo isso vai nos tornando cada vez mais dependente deles. E se tem alguém que aparentemente se importa muito mais com isso do que o Brasil, é os Estados Unidos. Mas não que eles queiram nos libertar, e sim tomar a posse da China para eles. Eles querem o Brasil como colônia deles, e não dos chineses.
E se você duvida da capacidade dos Estados Unidos de fazer isso, eu recomendo você ler um livro chamado Confissões de um Assassino Econômico, onde o título já diz muito. Foi um livro escrito por John Perkins, um ex-consultor financeiro estadunidense. Resumidamente, o trabalho dele era se infiltrar nas economias no mundo afora e ir prejudicando todos esses países e dando maus conselhos para eles, fazendo eles atenderem aos desejos financeiros dos Estados Unidos. E eu não acho que esse seja o único funcionário estadunidense. Com certeza tem muito mais gente querendo beneficiar os Estados Unidos em detrimento de outros países, e isso não só nos Estados Unidos, mas em qualquer outro grande país organizado. O que eu não acho que seja o caso do Brasil. Porque a guerra hoje, ela é velada. Ela acontece o tempo todo nos mais diversos meios. Seja na mídia, nas redes sociais, tudo. Mas falando sobre a Venezuela, como eu disse, o Brasil está fazendo de tudo para se tornar uma. Virando um país inflacionado, cheio de pobreza e sem soberania. Só de olhar para o gráfico da inflação, já é difícil imaginar que haja alguma mudança de sentido. Você acha mesmo que esse gráfico vai parar de subir? No mínimo, parar de subir e não vai ter mais inflação. Se você acha isso mesmo, você ainda não entendeu que a gente não tem político bom. E geralmente os políticos que têm mais sucesso são aqueles capazes de fazerem as piores coisas. Tomar o poder a todo custo. Porque uma pessoa honesta, ela tem barreiras, ela tem limites. Não, fundão eleitoral eu não vou usar, eu não vou ultrapassar essa margem. Agora o cara realmente determinado, ele fura todas as barreiras, o que dificulta alguém concorrer com ele sendo honesto. Entende? Porque o corrupto, ele já é capaz de tudo. Não tem obstáculo. Então, se tem uma coisa burra que você pode fazer, é continuar investindo em algo que só tem indícios de piorar cada vez mais. E eu tô falando do Brasil. E para deixar bem claro, o simples fato de você ter reais já é uma forma de investir no país, porque você trabalha, recebe dinheiro, e o que o governo faz? Imprime moeda, dilui o seu poder de compra, você fica mais pobre, sem nem perceber. Porque a sua conta bancária continua lá com seus 10 mil reais, porém eles compram muito menos do que compravam um ano atrás. Isso acontece porque você usa o dinheiro de alguém desonesto. E essa pessoa desonesta, infelizmente, controla o valor do seu dinheiro. Mas não me confundam, ter reais é essencial para pagar suas contas no Brasil. Lógico. Mas se você já tem uma inteligência financeira elevada, você certamente guarda o seu dinheiro. Só que talvez não esteja fazendo isso da forma certa. Porque não adianta você guardar o seu dinheiro na moeda do bandido, para depois ele ir lá e diluir o seu poder de compra. Ainda que você aplique em um investimento pagando 10% ao ano, não vai ser suficiente. Considerando que a inflação tem sido em torno de 12% ao ano, você ainda vai estar perdendo dinheiro só por deixar ele parado. E o pior, você ainda acha que está acumulando. Como eu disse, você pode ver o número da sua conta bancária aumentando, mas não necessariamente você vai estar comprando mais coisas. E com esses fatos, você só tem duas escolhas. Ou você gasta dinheiro mesmo, é o que bastante gente faz, principalmente brasileiro, porque a nossa economia aqui, ela não é das melhores, ela não favorece quem guarda dinheiro, e muita pessoa é ignorante, financeiramente falando. E isso ainda soma com a desvalorização da nossa moeda, que é um incentivo perfeito para uma população imediatista. Por que eu vou deixar para gastar tudo que eu tenho amanhã, sendo que eu posso gastar hoje? Amanhã meu dinheiro vai valer menos? Isso é um incentivo. Como diria o Renato 38, até bactérias reagem a incentivos. E nesse caso, o jeito que a nossa economia funciona, ela valoriza muito quem não guarda o desfrute para o amanhã. Enfim, acho que você já entendeu, né? E a outra opção que você tem é poupar em uma moeda realmente escassa, que ninguém controla. Ou seja, um bandido não vai inflacionar ela em benefício próprio. E quando eu falo poupar, eu me refiro a deixar o dinheiro realmente parado, guardado para uma ocasião especial. Seja abrir um negócio, viajar, ou até guardar para uma situação de emergência, algo de saúde. Ou se você quiser deixar o dinheiro para herança mesmo, se você deixar no banco, em 10 anos, na média, na economia brasileira, você vai ter perdido 70% com a inflação. E outra coisa, considerando que o Brasil está caminhando para virar China,
Em breve, eles também vão proibir aqui essa moeda, a moeda capaz de poupar o seu valor. Essa moeda a qual já é criminalizada na China. Eu estou falando do Bitcoin. E quanto mais o tempo passa, mais as portas estão se fechando para novas pessoas. Como eu disse, na China já é crime. Não é porque é crime, lá não exista Bitcoin. É igual drogas no Brasil. O tráfico delas é crime, mas nem por isso parou de circular. Mas enfim, você concorda que tem um certo desafio. É muito mais fácil você comprar droga na farmácia do que na biqueira. E lá na China é a mesma coisa. Você não consegue comprar Bitcoin na corretora, mas certamente você conhece um cara que conhece outro cara, que conhece algum cara que tem Bitcoin e ele te vende isso. Essa proibição não é um obstáculo, mas com certeza ela vai dificultar muito a compra. Você vai ter que pagar mais caro. E essa associação com as drogas é perfeita, porque com as drogas é a mesma coisa. Elas são proibidas e onde elas são proibidas, elas ficam mais caras. Ou seja, você pode comprar antes de proibir ou depois. Se você comprar depois, você já sabe, vai pagar o dobro. E por isso, enquanto você está no Brasil, eu recomendo começar o quanto antes. Compre um pouquinho de Bitcoin, mas assim, não precisa ser com um valor significativo. Pode começar com pouco. Eu deixei um link com bônus em dinheiro na descrição e nos comentários. É o link para você se cadastrar numa corretora, onde você não precisa de muito para começar. Dá para comprar frações de Bitcoin com apenas R$10. Apenas para você ir conhecendo. Quem quer entrar no mar, você começa pelo raso, onde não tem risco de se afogar. E conforme você vai mergulhando mais, você vai curtindo mais as ondas e gerenciando o risco. Tudo isso enquanto adquire conhecimento. E nesse começo é o que você mais precisa. Coisa que na internet também não falta. Mas não se iluda com facilidades, porque mexer com Bitcoin é você tomar conta do próprio dinheiro. Isso não é fácil, mas com certeza é a melhor maneira que eu conheço para quem não tem muito dinheiro começar a cuidar dele, começar a poupar de verdade. Então, entrando pelo link que eu deixei na descrição ou nos comentários, você vai poder comprar mais bitcoins gastando menos, por meio de um desconto, que só quem entra pelo meu link tem. Esse desconto é para todas as compras que você fizer na corretora, para sempre. Dito isso, eu vou nessa.